Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Abacuque. Livro de Abacuque, capítulo 1. Do versículo 12 até o versículo 17 e o versículo 1 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra que nos alcançou e te pedimos, Senhor, que nesta noite teu Espírito Santo abra os nossos corações, abra as nossas mentes, nos dando entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar e que toda honra, todo louvor e toda glória sejam dados somente a ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, amadas irmãs, nós temos aprendido ao longo de alguns domingos aí, lições valiosas com a leitura do livro de Abacuque. Nós aprendemos, por exemplo, e eu vou citar aqui apenas algumas lições que eu pude destacar, mas certamente aí no seu coração e na sua mente você também poderá se lembrar de outras coisas que você tem aprendido aí ao longo desses 3 domingos, onde nós temos ministrado no livro de Abacuque. Nós aprendemos, por exemplo, que nós podemos nos colocar diante de Deus, que nós temos essa liberdade de nos colocarmos diante dele e com um coração sincero, nós podemos apresentar a ele as nossas queixas, as nossas dúvidas, as nossas indagações, as nossas perplexidades. Nós aprendemos também que às vezes nós podemos experimentar o silêncio de Deus, mas isso não significa que ele não esteja agindo. O silêncio de Deus não significa passividade divina. Nós aprendemos também que Deus não desiste de nós e que ele usará de todos os recursos para não nos perder, inclusive da disciplina. Mas nós aprendemos também que a disciplina de Deus não vem para nos machucar, não vem para nos humilhar, não vem para nos castigar. Nós aprendemos que a disciplina de Deus tem sempre como objetivo o resgate das nossas vidas, tem sempre como objetivo a salvação, tem sempre como objetivo nos levar de volta para o caminho que nos revela a verdade, que nos conduz à vida. Ou seja, a Jesus Cristo. E nós aprendemos também que Deus é sim um Deus soberano e que ele intervém na história da humanidade. Nós aprendemos que falar é um direito que nós adquirimos somente quando nós aprendemos a ouvir. Nós aprendemos também que muitas vezes a resposta de Deus para nós
diante das nossas orações, diante das nossas dúvidas, diante das nossas petições, muitas vezes a resposta de Deus é surpreendente e ela vai de encontro àquilo que nós esperamos, não ao encontro daquilo que nós desejamos, daquilo que nós acreditamos ser o melhor para as nossas vidas. Mas nós aprendemos, eu aprendi, meu irmão, minha irmã, e eu espero que você também tenha aprendido que acima de tudo, que é preciso caminhar confiando em Deus. Que é impossível que a gente dê continuidade à nossa jornada se Deus não estiver à nossa frente. Nós aprendemos, acima de tudo, que ainda assim é preciso confiar em Deus, na sua vontade e na sua justiça. Porque a palavra do Senhor nos diz que o justo viverá pela fé. No texto que nós lemos hoje, nós percebemos que Abacuque continua o seu diálogo com Deus. Porque se você se lembra, na primeira ministração, quando nós iniciamos o livro de Abacuque, nós entendemos que o profeta se apresenta diante de Deus de uma forma diferente. Que normalmente os profetas iam ao povo, em nome de Deus, levar a palavra de Deus a um povo que estava fora dos caminhos do Senhor, e o profeta ia levar uma palavra de repreensão, ia levar uma palavra de juízo da parte de Deus. E aqui nós percebemos que Abacuque faz um caminho inverso. Ele vai até Deus e leva até Deus o tempo de iniquidade, de injustiça, de violência que a sociedade da sua época estava experimentando. E Abacuque inicia então um diálogo com Deus. E nós vamos perceber ao longo de todo o livro que Abacuque fala, que Deus responde. Abacuque fala e Deus responde. Então nós vimos lá a primeira queixa de Abacuque, quando ele pergunta a Deus se Deus não se importa, pergunta a Deus até quando ele vai ocultar a sua face, até quando Abacuque irá clamar e Deus não irá responder. Depois nós vimos que Deus responde a Abacuque. E aí nós tiramos mais uma lição. Pense bem antes de pedir algo ao Senhor, porque a resposta dele pode não ser aquilo que você espera. Pense bem, então, com o que você tem pedido ao Senhor, porque Deus tem uma palavra só, e o que Ele diz que fará, Ele certamente irá fazer. E Deus diz para Abacuque o que Ele vai fazer. Deus diz que vai levantar uma nação impiedosa para combater a violência dos judeus, a violência de Judá, que é assim que Deus vai disciplinar a Judá, levantando uma nação ainda mais violenta e uma nação impiedosa. E Abacuque fica perplexo, Abacuque fica chocado com essa fala de Deus. Não era isso que ele esperava, não era isso que ele desejava ouvir do Senhor. E aí então, Abacuque, em silêncio, como nós vimos no domingo passado, ele se mantém em silêncio, diante da soberania do Senhor. Ele ouve tudo que o Senhor tem a lhe dizer, ainda que ele não concorde, mas ele ouve. E então, no texto que nós lemos hoje, após ouvir ao Senhor, certamente após meditar naquilo que o Senhor havia lhe dito, Abacuque então vai até o Senhor e lhe apresenta uma segunda queixa, uma segunda lamentação. Após ter todos os seus paradigmas quebrados diante da resposta de Deus, o profeta agora quer compreender como que Deus então usará uma nação ímpia, uma nação injusta para disciplinar a Judá. Diante dessa falta de entendimento da ação divina, o profeta começa a fazer uma espécie de revisão dos atributos de Deus. Ele procura reorganizar a sua mente, reorganizar os seus pensamentos.
A sua mente estava perplexa diante do que ele havia ouvido de Deus. E embora a frase aí no versículo 12 seja uma frase interrogativa, quando ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, embora seja uma frase interrogativa, ela traz em si o valor de uma afirmação, porque Abacuque diz: ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Ele afirma quem é Deus, ele afirma quem é o Deus em quem ele crê, o Deus a quem ele serve. Irmãos, irmãs, quando nós estamos na berlinda, quando nós enfrentamos crises, quando nós sentimos que o chão nos falta, quando nós estamos perplexos diante dos acontecimentos, diante dos desafios da vida, quando nós somos acometidos e acometidas pelas dúvidas, é preciso voltar aos fundamentos, é preciso voltar aos alicerces, é preciso voltar, é preciso rever os valores primários, os valores que são eternos, e é preciso reafirmá-los. Quando a adversidade ou quando as adversidades nos atingem, a esperança nasce ou a esperança renasce quando nós voltamos para a essência da nossa fé. Quando nós voltamos para o Criador, que é de onde nós viemos. Quando a vida se apresenta pesada demais, e quando nós nos percebemos sem forças ou sem direção, nós temos duas alternativas. Ou nós permitimos que as dificuldades, ou nós permitimos que a crise, ou nós permitimos que a dor, que o sofrimento nos abata e desistimos, ou nós decidimos confiar em Deus. Abacuque fala sobre a autoexistência de Deus. Não és tu, ele diz, desde a eternidade. É a autoexistência de Deus. Ó Senhor, ó meu Deus, ó meu santo, ele afirma quem Deus é para ele e quem Deus é para você. Quem Deus tem sido na sua vida, na sua caminhada, diante das suas crises, diante das suas dúvidas, diante das suas dificuldades, como Deus tem se apresentado a você, ou como você tem permitido que Deus se apresente a você. Você tem limitado o Senhor? Você tem procurado construir um Deus que você consegue colocar dentro de uma caixinha e que você limita o seu poder? Quem é o seu Deus? Abacuque afirma que Deus é desde a eternidade. E a eternidade é algo que não tem começo e que não tem fim. Deus sempre existiu, Deus existe, Deus sempre existirá. Nós estamos limitados ao tempo, passado, presente, futuro. Deus não. E a sua eternidade e a sua autoexistência não é apenas em relação ao tempo, mas também em relação ao seu caráter. Deus é santo. Deus é justo. Os seus olhos, como diz o texto, os seus olhos são puros e Deus não suporta ver o mal. Esse é o Deus a quem Abacuque serve, esse é o Deus a quem você serve, esse é o Deus em quem você acredita, esse é o Deus a quem você se submete. Nós sabemos quem é Deus, e sabermos quem é Deus nos encoraja a prosseguirmos na jornada, apesar das dúvidas, apesar das perplexidades, apesar das inconstâncias do caminho. Quando a vida nos enche de incertezas, principalmente com relação ao futuro, uma certeza deve nos guiar. A boa mão do Senhor permanece sobre nós. Essa certeza não pode faltar jamais nas nossas vidas. Diante das lutas, diante das dificuldades, diante daquilo que você não compreende, diante da dor, diante do sofrimento. Essa certeza tem que fazer parte da sua vida, ainda que nenhuma outra certeza exista. Essa certeza tem que existir, que a boa mão do Senhor permanece sobre você.
Abacuque acreditava que Judá era um povo mais justo do que os babilônios. Ele usa esse argumento diante do Senhor. Então ele diz para o Senhor: por que então, se nós somos um povo mais justo, por que o Senhor vai usar um povo mais injusto para nos disciplinar? Muitas vezes nós também acreditamos que nós somos mais. Acreditamos que nós somos mais justos, acreditamos que nós somos mais santos, acreditamos que nós somos mais puros, acreditamos que nós somos mais espirituais, mais maduros, mais corretos, que estamos mais próximos de Deus, que somos mais qualificados, que somos mais capacitados, mais merecedores, mais e mais. E quando nós pensamos assim, quando nós agimos assim, nós estamos pervertendo a lógica do reino de Deus. Porque a lógica do reino de Deus diz que os humilhados é que serão exaltados, que os últimos é que serão os primeiros. E o próprio Jesus diz que eu vim para servir. Abacuque continua apresentando ao Senhor as suas dúvidas. Ele não usa de hipocrisia diante do Senhor. Ele revela um coração cheio de incoerências, um coração cheio de perguntas, de falta de entendimento. Dúvida é diferente de incredulidade, não há problema em termos dúvida. Dúvida é dizer para Deus: olha, Senhor, eu não estou entendendo isso. É até perguntar para Deus por que isso está acontecendo na minha vida. É até dizer para Deus que isso não me parece justo, mas ainda assim eu confio no Senhor. Ainda assim eu busco a presença do Senhor, ainda assim eu dependo da instrução, da orientação, da resposta do Senhor, para me dar força e para me dar direção. Agora, incredulidade é um ato de rebeldia, é dizer que não entende, mas que mais do que não entende, é dizer também que não concorda, é dizer que não aceita, é dizer que Deus está sendo injusto. É se afastar de Deus e seguir o seu próprio caminho, sem perguntar qual é a vontade do Senhor. Se há dúvidas em seu coração, busque pelas respostas do Senhor. Permaneça na videira, se alimente da água da vida e creia. Por mais profundo que seja o vale que você está atravessando, você vai chegar do outro lado, você vai atravessá-lo, porque o Senhor está com você. Porque o bom pastor, a sua vara e o seu cajado te consolam e te protegem, como está lá no Salmo 23. Nos versículos 15 até o versículo 17, Abacuque ainda fala com o Senhor sobre a maldade dos caldeus ou dos babilônios. Ele ainda apresenta ao Senhor toda a injustiça desse povo. Ele diz para o Senhor: olha, eles são idólatras, eles oferecem sacrifícios a deuses pagãos. Ele diz também, está lá no texto, que eles se julgam superiores, eles acham que os seus deuses são superiores ao Deus de Israel. E eles se julgam superiores e julgam os seus deuses superiores, porque eles ganham todas as batalhas que eles entram. É como se Abacuque estivesse fazendo uma última tentativa para demover o Senhor daquela decisão que ele já havia tomado, para fazer o Senhor desistir de levantar esse povo contra Judá. É como se fosse uma última tentativa. Mas nós percebemos que isso dura pouco tempo, porque no versículo seguinte, no versículo 1 do capítulo 2, Abacuque diz ao Senhor: eu vou me colocar na torre de vigia, Senhor. Eu vou tomar posição.
eu vou aguardar, eu vou ficar atento, eu vou vigiar para ver o que o Senhor quer me dizer, para ver qual será a sua resposta diante da minha queixa. Porque, Senhor, é o que Abacuque está dizendo, ainda que a sua resposta seja contrária a tudo aquilo que eu desejo, ainda assim, Senhor, é a sua resposta que me basta. Ainda assim, Senhor, é a sua resposta que vale. Ainda assim, Senhor, é a sua resposta que eu quero ouvir. É a ela que eu vou seguir, é a ela que eu vou obedecer. Abacuque sabia que o melhor que ele tinha a fazer era esperar em Deus. E nós aprendemos com ele que há sim um tempo de espera entre aquilo que nós colocamos diante do Senhor e a resposta que vem dele. E que esse tempo de espera tem que ser apreciado. Mas esse tempo de espera também não se dá numa passividade. Esse tempo de espera se dá na busca da presença do Senhor. Esse tempo de espera se dá em meio a louvores ao Senhor. Esse tempo de espera se dá em meio à leitura da palavra do Senhor. Esse tempo de espera se dá em meio a ofertas ao Senhor, a ofertar a sua vida ao Senhor, a buscar no Senhor aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Enquanto esperamos, nós caminhamos ao encontro da vontade do Senhor. Não ficamos passivos, esperando apenas que o Senhor venha até nós. Nós vamos até Ele, sedentos de ouvir a sua voz, de reconhecer a sua voz, de discernir a sua vontade e de obedecê-la. No primeiro capítulo de Abacuque, que nós encerramos nessa noite, a postura dele foi de observar e de ver. No segundo capítulo que nós iniciamos nessa noite, nós vamos observar que a postura de Abacuque foi de esperar e de ver. Abacuque se cala, Abacuque se posiciona e aguarda pela resposta de Deus. E nós aprendemos que é prostrados diante do Senhor, rendidos à sua vontade, à sua soberania, ao seu poder, que nós seremos fortalecidos, que nós receberemos o entendimento e a direção que nós necessitamos. O meu desejo, a minha oração é que, como Abacuque, nessa noite você decida esperar pelo que o Senhor irá fazer. Ele já disse para nós, Ele já ministrou aos nossos corações, e está lá no capítulo 1, no versículo 5, que Ele está fazendo grandes obras. Obras que vós não crereis quando for contada. Feche os teus olhos, meu irmão, minha irmã. Se coloque na presença do Senhor, o nosso Deus que está aqui, o nosso Deus que é eterno, o nosso Deus que sempre existiu, que existe e que sempre existirá. Permita que Ele mude a sua maneira de pensar. Permita que Ele abra os seus ouvidos para que você ouça a sua voz e a verdade que vem dEle. Permita que Ele abra os seus olhos para que você possa ver aquilo que Ele está preparando para a sua vida, porque fé é isso. Fé é quando nós vemos aquilo que ainda não existe, mas nós cremos porque é promessa do Senhor que virá à existência. Decida nessa noite esperar pelo que Deus já está fazendo, ainda que você não esteja vendo, ainda que você esteja confuso, ainda que haja muitas dúvidas, ainda que você esteja perplexa diante da situação que você está vivenciando, ainda assim, ao invés de tentar fazer Deus mudar de ideia,
Acredite, confie num Deus que te ama e que pode todas as coisas. Para de tentar construir um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Se entregue nos braços do Senhor, confie no Senhor. Diante das dificuldades, diante dos assombros, diante das decepções da vida, assuma nessa noite o compromisso de reafirmar quem é o teu Deus. Não olhe para as dificuldades, olhe para o Senhor. É dele que virá o teu socorro. E mesmo que tudo à sua volta diga, mostre, sinalize que é impossível, continue crendo, porque o justo viverá pela fé. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E nós declaramos, Deus, e nós confessamos, Senhor, que muitas vezes em nossas vidas, no meio da caminhada, Senhor, nós temos dúvidas. Muitas vezes, Senhor, diante de tudo que nos cerca, nós também temos medo, Senhor. Nós nos angustiamos, nós nos decepcionamos. Muitas vezes, Senhor, até aqueles que pensam em desistir, ó Deus. Porque muitas vezes nos falta mesmo o entendimento, Deus, do que o Senhor está fazendo. Mas, Pai, nesta noite nós queremos declarar que ainda que as dúvidas venham, Senhor, nós decidimos nesta noite continuar crendo, continuar caminhando, Senhor, pelos caminhos que o Senhor está nos mostrando, continuar, Senhor, buscando a Tua voz, buscando a revelação que vem de Ti. Nós queremos nesta noite entregar, Senhor, todos os nossos anseios, todos os nossos medos, todas as nossas dúvidas nas Suas mãos, Senhor. Porque nós cremos que Tu és sim um Deus de justiça, que Tu és sim um Deus de bondade, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que fará qualquer coisa para não nos perder, Senhor, para que nós não nos afastemos de Ti, da Tua vontade. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, sedentos, Senhor, em ouvir a Tua voz, em conhecer os Teus caminhos. Ó Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, nos dando sabedoria, Senhor, nos dando discernimento, entendimento, nos ensina, ó Pai. Nós não queremos mais lutar, Senhor, na nossa própria força, Deus. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Entregamos, Deus, as nossas vidas nas Suas mãos. Nossos sonhos, nossos planos, nosso projeto de vida, entregamos tudo nas Suas mãos, Senhor. Nós aceitamos nessa noite trocar a nossa vontade pela Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos no Teu amor, Senhor, que é eterno. O Senhor nos amou primeiro, Deus, e o Senhor nos atraiu para Si. Olha para nós, Senhor, nesta noite. Precisamos de Ti, precisamos da Tua consolação, precisamos da esperança que só o Senhor pode nos dar. Precisamos ter a nossa fé renovada, Senhor. Fortalece a nossa fé, Senhor. Derrama esse dom sobre nós, Pai. Que nós possamos enxergar, Deus, pelos olhos da fé, aquilo que o Senhor ainda não nos revelou, aquilo que ainda os olhos humanos não podem ver, mas que nós cremos que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas.
Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. E oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Amém.